um movimento narrativo, como eu disse aqui na minha apresentação, a moda antiga, não é? Exatamente porque, assim como o de Bilar, nós temos aqui narrativas que, inclusive, nos colocam assim a questão da separação entre a narrativa e a escrita, né, em termos benaminianos, né, onde começa, não é, a narrativa e onde termina a escrita, e vice-versa, não é? Ou seja, nós temos aqui um extraordinário trabalho que é enriquecido. Devo falar das capas também, né? Germano Neto é autor das capas aqui de 2025, né? Essas fotografias. Essa foto inicialmente foi publicada, inclusive, no suplemento literário, no meu momento, não é? Guilherme Mansur, que era, né, o nosso designer, não é? Guilherme trouxe essa foto. O Germano, então, está conosco, né? É uma pena que ele não está aqui neste momento, não é? Mas Germano, então, é o autor de várias capas. No ano passado tivemos Ronald Polito aqui assinando imagens, não é, das várias capas também, acho que 16 capas, né, do ano passado. Mas, enfim, Brenda, fale aqui sobre sua experiência de estar aqui na Infame Ruído, do seu Cantalice, a Cidade das Laranjas. Laranja é o que temos no Brasil, né? Cantalice agora chama para um canto que celebra os territórios, um canto que clama não ao marco temporal. De que corirare, de que corirare, jaramutum corirare, jaramutum ram. Eu aprendi esse canto, que é dos indígenas Craô, que também fez parte do canto das três raças, que foi muito celebrado aí, cantado e celebrado, inclusive por Clara Nunes. Por que eu trago esse canto? Esse canto diz um pouco de Cantalice. Cantalice é uma ancestralidade que está no interior de cada um de nós, de cada uma de nós, brasileiras, que muitas vezes têm o silenciamento como algo presente, que aprendemos que o corpo nosso é território, mas também é necessário preservar o território das sementes, assim como laranjas. Não chama a Cidade das Laranjas à toa, não. Quando resolvi submeter a imensa editorial, agradecendo já aqui França Gripe, que foi também uma das que, de alguma forma, inspiraram eu estando nessa trajetória. Eu perguntei, inclusive, né, França, como é publicar pela imensa editorial? Vera Casanova também. Então, ou seja, essas mulheres que vão antecedendo a gente nessa jornada de publicação também. E depois, junto com Bilar Bernardes, a gente resolveu colocar essa voz junta, né? A gente brinca que Cantalice e Maroca são irmãs. Mas irmãs de uma época de escrita próxima, de publicação ao mesmo tempo, ou seja, nasceram como irmãs, pela imensa editorial, mas de tempos históricos um pouco diferentes, mas talvez que reverberam até hoje. Maroca, como a própria Bilar aqui já leu, trata de um tempo, de uma até que passa pela ditadura de 64, esse silenciamento. Eu falo de um silenciamento anterior, um silenciamento mais varguista, em que muitos morreram, muitos povos indígenas, muitas pessoas morreram, mas isso foi muito silenciado. Se havia um silenciamento em 64 e muita mentira, falando que não estava sendo silenciado, como Vladimir Herzog e tudo, e tantos outros que morreram. Assim como tem uma personagem aqui, por exemplo, que sim, é personagem, pessoa também,
que é a El Que Maravilha. El Que Maravilha viveu na nossa cidade do interior, que eu chamo de Cidade das Laranjas, mas é Ipoema, que é um distrito, na verdade, de Itabira. E viveu num tempo de muitos silenciamentos também. E El Que chegou a ser apátrida no período da ditadura militar, simplesmente porque apoiou Zuzu Ângelo ao gritar porque o filho dela estava desaparecido. É muita dor que a gente tem na história, vamos dizer assim, de todas as nossas originárias, né, as mulheres, de alguma forma, que nos antecedem. Mas eu posso dizer também que há muita potência, há muita beleza também e sabor. Em Cantalice e a Cidade das Laranjas, a gente encontra também um Brasil profundo, rural, que traz ali na terra, na luta pela terra, na luta também de saber que muitas vezes é com um café com broa que a gente pode fazer uma revolução interna. E é por aí, passando na oralidade de geração em geração. Mas a gente sabe também da importância de que essa oralidade esteja presente no livro. Por isso eu agradeço muito a Nelito, por essa oportunidade da gente estar trazendo também na letra, na escrita, essas marcas de oralidade, mas que estão ali de alguma forma construindo uma história que a gente sabe, que a história que até hoje é contada nos livros de história, é cheia de lacunas. É uma versão e não traz esse Brasil profundo. Quando traz, em poucas linhas, ou traz também com muitos preconceitos. Até hoje é assim. E a gente está aqui para falar disso, para falar desse momento que a gente está vivendo, nesse momento que nos convoca às ruas. Domingo, estarei lá amanhã, 9 horas da manhã, para falar não ao marco temporal, para falar contra um Congresso que até hoje nos impõe silenciamentos. E a gente precisa realmente de estar junto, lutando. E passando também através da literatura, que sim, é a nossa caneta, a publicação é uma forma da gente reconstruir essa história, de recontar essa história pelas vozes tão plurais que temos, de tantas ancestrais. E vou passar aqui para vocês um trechinho que fala exatamente das indígenas Puri. A convivência entre os moradores e os puris foi marcada pelo aprendizado mútuo e pelo respeito às diferenças. Por meio do diálogo e da troca de saberes, construíram pontes de entendimento e solidariedade. Contribuíram para enriquecer a cultura local, deixando uma marca indelével na identidade da cidade. Sua visão de mundo, a relação com a natureza e a valorização da comunidade, da harmonia com o ambiente, serviram de inspiração para muitos, despertando a consciência ecológica nos moradores. Acredito nesse despertar indígena, na consciência ecológica e tudo, apesar de ser muito utópico, é utópico sim, mas a utopia serve exatamente para a gente continuar caminhando. Mais um pouquinho cada vez. E agradeço muito a oportunidade de fazer essa história viva, né, nas margens do mundo, porque é o lugar dela, mas que essas margens cada vez mais possam ser rompidas, assim como as fronteiras, né? Essas grandes cabanças de travessias são as travessias poéticas transfronteiriças que nos fazem realmente mergulhar através da literatura e de tudo que ela pode significar e também abrir outros significados para a gente. Obrigada.